vamos começar então nossa aulinha a partir dessa página aqui, ó, página 50, né? Na aula passada a gente viu alguns critérios, né, algumas situações sobre ângulos, sobre segmento de reta, sobre polígonos, tá bom? Hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui algumas atividades para relembrar esses critérios, tá bom? Então, ao longo das atividades, a gente vai se lembrando e se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, tá bom? Bom, primeiro vamos se lembrar o porquê que essas letras aqui estão em forma maiúscula e por que a gente tem uma linhazinha aqui em cima, né? Na aula passada a gente falou sobre segmento de reta. Segmento de reta é uma aresta, tá bom? Que a gente vai ligar de um ponto até o outro ponto. E esses pontos vão ter letras dando nome a elas, tá? Esses pontos. E esses pontos, eles vão ser ligados, né, de um ponto a outro com uma linha reta. Por isso a gente chama segmento de reta. Segmento é um trecho, um pedaço da reta, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, existe uma ordem, né? Eu tenho aqui o segmento de reta que vai de A até B, o outro que vai de B até C, o outro de C até D e assim por diante. Tudo que vocês precisam fazer é observar aí na malha quadriculada de vocês, que é diferente da minha, né? A malha quadriculada de vocês não é azul, mas ela tá cheia de letrinhas, né? Tem vários pontos aí, né? Esses pontos que estão aqui. Tudo que você vai ter que fazer é pegar uma régua agora e fazer a ligação desses pontos como está marcado aqui, tá bom? Então, você vai ligar o segmento de reta A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e do A até o E, tá bom? E depois, no outro, você vai fazer a ligação do J até o F, do F até o G, do G até o H, do H até o I e do I até o J. Tudo bem até aqui? Será que é difícil? É difícil? Não? Então, vamos ver vocês fazendo agora a ligação desses pontos, tá? E depois... Já fez? Depois que vocês fizerem essas ligações, a gente vai precisar ver que forma geométrica que formou. Tá bom, então? Quem não fez pode começar... Legal, tia. Oi? Mas eu sei que tem 5 lados. Pronto, mas você não sabe o nome dele? Ah, Você não sabe o nome dele? Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá para a página 47 e você vai dar uma olhadinha lá qual é o nome que se dá à figura que tem 5 lados. pentágono. Isso, muito bem. Mais alguém encontrou um pentágono? Quem não tiver achado um pentágono, me diz, tá bom? É só o Matheus que falou até agora. Eu achei, tio, o pentágono. Achou também? Uhum. Quem mais achou? Eu também. Também? Tia, na verdade eu achei 2 pentágonos. 2? Ué, não era um só? Quem mais achou o pentágono? Eu achei 2 pentágonos, só que eles têm 5 lados, cada um. Sério? Então todo mundo faz assim, pega a régua e faz aí a ligação, tá bom? Desses segmentos de reta, tá certo? Aí eu quero ver o que a gente vai encontrar. Eu fiz assim, tia. Primeiro eu peguei esse negócio aqui, o A e o E, o D e o C e o B no A. Aí eu liguei tudo ele, aí depois eu fui pro outro. Aí formou um pentágono normal no outro e o outro formou um pentágono meio com uma cara de foguete. Só que Interessante. Bacana. Isso mesmo. Então vamos ver aqui. Todos já fizeram? Sim. Se todos já fizeram, eu vou revelar para vocês como ficou o meu, tudo bem? Pronto, então já que todos já fizeram, eu vou revelar para vocês agora como ficou o meu, tá bom?
meu ficou assim, ó. Tá certo? Foi igual de vocês? Tá, ficou do mesmo jeito. Olha, que O legal. primeiro ficou estranho. Isso, é isso que eu quero que vocês observem. É isso mesmo. Vocês repararam que esse daqui ficou um pouco assim esquisito e esse daqui ficou mais organizado? Então, esses aqui, ó, que ficam um pouquinho esquisito, a gente vai dizer que eles são irregulares, tá? E esses aqui que ficam bem certinhos, que a gente percebe que as retas, ou no caso, os segmentos de retas, eles vão ter o mesmo tamanho e a mesma abertura de ângulo, né? Eles vão ser chamados de regulares. Lembrando que o que é ângulo? O ângulo vai ser a abertura entre dois segmentos de reta. Imagine você o seguinte, ó. Imagine, olha aqui meu cursor, ó, o cursor do mouse tá aqui, ó. Imagine que esse segmento aqui, ó, de J até I, tá vendo aqui, ó? De J até I, ele se desprenda daqui e ele feche como se fosse uma tesoura, juntando aqui, ó, com o J e o F, né? Então, essa abertura que ele fez aqui, ó, quando ele se abre, isso que fica aqui dentro, ó, essa abertura aqui dentro, é o que a gente chama de ângulo. Então, esse pentágono aqui, ó, para ele ficar bem certinho, ele tem a mesma abertura de ângulo em todas as suas, todos os seus cantos, em todos os seus pontos, tá? Lembrando que a mesma quantidade de pontos que eu vou ter vai ser a mesma quantidade de lados, vai ser a mesma quantidade de segmentos de reta e vai ser a mesma quantidade de ângulos, tá certo? Então, o ângulo é medido em graus. A gente utiliza aquele aparelhinho, né? Aquela reguinha chamada transferidor, que é aquela régua meia arredondada, né? E a gente consegue fazer a medição de quantos graus tem essa abertura aqui, ó. Quantos graus tem essa abertura aqui, quantos graus tem essa abertura aqui, e assim por diante, tá? Agora, esse daqui é um pentágono também, porque ele também tem 5 segmentos de reta, ele tem 5 ângulos, ele tem 5 lados. Ok, mas ele não tá bem bonitinho porque ele é chamado de irregular, é um pentágono irregular, tá? Então me diga aí vocês, quantos lados tem cada um desses polígonos aqui? Tem 5. 5 lados. Cada um. Muito bem. Então, se tem 5 lados, você vai registrar aqui, ó, que eles têm 5 lados. E qual que é o nome desses polígonos? Pentágono. Muito bem. É só registrar aqui, ó, pentágono. Tá bom? Todo mundo conseguiu? Sim. Beleza. Tô mandando os mini vídeos lá no grupo, tá bom? Se você perder alguma coisa, não se preocupe. Tô mandando no grupo, tô mandando no seu privado, para você poder consultar depois se você perder alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, estamos aqui na página 50, né? Dá uma olhadinha aí, vê se você já conseguiu preencher bem direitinho, que agora a gente vai pro exercício C. Tudo bem? Quem entrou agora foi o Paulo, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, tia. Tudo bem? Nós estamos na página 50, tá bom? De matemática, tá? Todo mundo conseguiu registrar as respostas? Sim. Tranquilo? Beleza, ó, se você perdeu alguma coisa, dá uma olhadinha lá no seu PV que tá lá, viu? Tá carregando agora o videozinho, certo? Bom, a letra C é a seguinte, ó. Você usou a régua para medir os lados, né? Dos polígonos aí A, B, C, D e E, que nem tá aqui, né? Você usou uma régua, não foi? Para você ligar esses pontos aqui, não foi? Mais ou menos, né? Pronto. Pronto.
Já que você utilizou uma régua, pelo menos eu espero que você tenha utilizado uma régua, né? Para você ligar todos esses pontos aqui. A gente, na letra C, vai escrever exatamente essa observação que a gente fez, né? Na letra C, tá perguntando pra gente registrar ali o que é que a gente observou em relação às medidas dos pentágonos encontrados, tá bom? Matheus, dá uma desligada no seu microfone, tá bom, meu amor? Quando você precisar falar, você liga, tá certo? Tá bom? A Gabriele tá dando trabalho aí pra sua mãe, aí a voz da sua mãe tá saindo aqui, né, no vídeo. Cuidado aí, senão ela pode pegar pesado aí com a Gabriele e vai tudo pro YouTube. Aí, ó, o que acontece? O que a gente observou mesmo? A gente observou que o pentágono ABCDE, ele é todo tortinho, né? Ele é todo estranho. Já o pentágono FGHIJ, ele já é mais regular, né? Então, o que você vai colocar? Que o ABCDE não tem medidas todas iguais. E já o FGHIJ tem medidas todas iguais, certo? Então, a resposta vai ficar colocada aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Os lados do pentágono ABCDE têm todas as medidas diferentes. E os lados do pentágono FGHIJ têm medidas todas iguais, certo? Aí na letra D pergunta assim: qual desses polígonos apresenta ângulos retos? Eita! E agora? Você tem que vir aqui e observar, ó. Será que tem algum desses cantos aqui, ó, que a gente pode dizer que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus? Tem algum? O A e o B? O ângulo de 90 graus é aquele ângulo que vai formar um L perfeito. Sabe o L bem retinho? Um L perfeito. Será que tem alguém aí, algum ângulo desses que tem o L perfeito? São 3 letras, tia? Não. Que 3 letras? Não, é porque aqui, no outro polígono, que é do JFG, se você ligar o JF e o G, o meu deu um L certinho de 90 graus. Não. Não é para você fazer uma ligação com 3 letras apenas. E também não é para fazer mais nenhuma ligação. É só para você observar esses polígonos aqui, ó. Tem algum canto aqui, desse polígono aqui, ó, do FGHIJ, algum canto desse aqui, ó, algum ângulo desses, é um L perfeito? É um ângulo de 90 graus? Algum desses aqui, ó. Eu tô achando não, tia. Aqui você não achou, né? E nem aqui, ó. A, B, C, D e E. Algum desses cantos aqui, ó. Você consegue ver o ângulo certinho de 90 graus? Não, né? Então, a nossa resposta vai ser justamente essa. Aqui tá perguntando qual desses polígonos, qual dos dois apresenta ângulos retos. Nenhum. Nenhum deles tem ângulo reto, certo? Porque o ângulo reto é aquele ângulo que ele tem 90 graus, bem certinho, certo? É aquele ângulo que a sua porta faz quando ela fica aberta, né? E ela fica um pouco assim reta quando ela vai abrir, né? Em relação à parede. Ela forma um L bem certinho, né? Aí aqui na número 7, né? Vai pedir... calma. Não, mas aqui vocês escrevem rapidinho. Não demora, não. Eu não vou tirar pra vocês ficarem perdidos. Eu tô projetando ainda. Tá todo mundo vendo? Acho que sim, eu tô vendo. Pronto. Se tá todo mundo vendo, tá tudo bem. Tá tranquilo. Na número 7, eu tô só adiantando pra vocês pegarem já a régua, tá? Porque vocês vão ter que desenhar aqui um quadrilátero. Certo? Quadrilátero é simples fazer, né? Todo mundo sabe quantos lados tem um quadrilátero? 4. Isso. Hã? Quantos lados tem um quadrilátero? 4. Isso, muito bem. Então, vocês vão ter que fazer
4 pontos, né, na malha quadriculada, em qualquer lugar. Vocês podem fazer 4 pontos em qualquer lugar. E depois vocês vão ligar, né, esses pontos com segmentos de reta e vão formar ali um quadrilátero qualquer. Tá bom? Pode ser qualquer quadrilátero. Pode ser regular ou pode ser irregular, não tem problema. Ele pode ficar bem certinho, como ele também pode não ficar bem certinho, não tem problema nenhum. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui se o Tiaguinho tá conseguindo acompanhar. Tá conseguindo, Tiago? Sim. Ó, se estiver indo muito rápido, você fala pra tia voltar, tá bom? Tia, só um negócio que eu esqueci de te avisar que antes não tava aparecendo. Só que aqui, agora nessa atualização, aparece aqui um negócio que fica no fundo da tela que eu vi agora. E quando não tá aparecendo, tá aparecendo. Mas você tá conseguindo ver agora? Agora eu Pronto. O Paulo que chegou agora, tá conseguindo acompanhar, Paulo? Paulo? tia, eu já escrevi, tá? Tá bom. Maria, você também tá acompanhando? Sim. Beleza. Se estiver indo muito rápido, vocês falam pra eu voltar. Mas qualquer coisa, eu tô mandando os mini vídeos lá no seu privado, né? Vou mandar já já lá no grupo também da sala de aula. Vai dar tudo certo. Tá bom? Tá. Essa branquela hoje tá um grude comigo. Né, Banquela? O que foi, Banquela? O que você tá comendo? Ei, vem aqui. O que você tá comendo? Mulher de Deus, o que é isso aí, doida? De repente chega uma cachorra aqui com um pedaço de osso enorme na boca. Um osso de dinossauro na boca. Onde é que você achou esse osso de dinossauro, hein? Porque se fosse osso de dinossauro, se tu vendesse, valia uma fortuna. Não é? Tia, Oi. eu assisto um canal no YouTube que ele tem, que o homem lá que apresenta, ele tem 2 cachorros, a Kiara e o Slink. E a Kiara comeu 12 pedras, teve que fazer uma cirurgia. Meu Deus. Comeu pedras. Caramba. 12, bem grandonas. Fez Porque mal, alguns bicho. animais comem pedras. Que? Ei, tia, isso que dá uma raça na cachorro, tia. Ó, parou. Tia, Sai. Sai fora. tia, Sai. Tomou. tia. Pegue dela de volta. É o osso do dinossauro bovinossauro. É o Bovinossauros? Ah, então tá certo. Posso ir pro próximo? Pode. Pode? Tia, Tiaguinho, deixa também? tia. Oi. Ô tia, sabe quando a gente, tipo, ai, se você quiser agora. Esqueceu. Cortei seu raciocínio, desculpa. Ah, eu botei um slidezinho aqui pra explicar pra vocês o negócio. Ainda bem. Eu tava preocupada. Eu falei, cadê o slidezinho que eu tinha colocado? Pensei que tinha tirado. Então tá aqui, ó, uma explicaçãozinha bem simples pra vocês entenderem o que é um polígono regular, o que é um polígono irregular, né? O polígono regular, ele é aquele que vai ter todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Tá vendo, ó? Todos os lados e todos os ângulos. Ângulo, como eu falei para você, é o grau de abertura, né, que os dois segmentos de reta vão ter de distanciamento um do outro, tá? Como eles não são linhas paralelas, né,
eles vão ser linhas que se unem, né? Muitas vezes não são paralelas. Então, vocês vão perceber que essa abertura aqui, se ela for bem fechadinha, né? Ela vai ser um ângulo agudo, vai ser menor do que 90 graus. Como aqui nesse pentágono aqui, ó, o ângulo é bem abertão, né? Pentágono não, esse aqui é um hexágono, né? Se esse ângulo aqui for bem abertão, ele é maior do que 90 graus. Agora, olha aqui esse quadrado, ó. O quadrado, ele tem linhas bem certinhas, ó. Esse quadrado aqui, ó, por exemplo, esse quadrilátero aqui, ó, ele é formado apenas por ângulos de 90 graus. Tá vendo, ó? Ângulo de 90 graus é um L bem certinho, um canto bem certinho. Tá vendo? Então, ele tem um ângulo aqui, ó, uma abertura de 90 graus, tá? Esse aqui também, ó. Esse aqui tá bem certinho, ó, como uma abertura de 90 graus. Agora, esses aqui são polígonos irregulares, né? O polígono irregular é aquele que tem ângulos ou lados internos com medidas diferentes. Aí você me diz, tia, mas esse aqui, ó, esse aqui é um retângulo, não é? E esse retângulo, ele também é feito por ângulos de 90 graus, não é isso? Mas aqui tem um ladinho dele que está um pouquinho mais alto que o outro, uma coisa bem sutil, e a gente não consegue perceber. Mas esse daqui é um ângulo irregular. Esse aqui é um trapézio, ó, como você pode ver, ó, ele vai ter dois ângulos agudos, né? E esse aqui, ó, vai ter dois ângulos obtusos. E esse aqui também, ó, todo diferentão. Então, quando você pega um polígono que ele é todo diferentão, né, todo bagunçadão, ele vai ser um ângulo, ele vai ser um polígono irregular, porque ele tem ângulos irregulares. Quando ele tiver todos os lados bem iguaizinhos, ele vai ser considerado um polígono regular, porque ele vai ter os ângulos todos regulares, bem iguaizinhos, certo? Agora, continuando aqui, ó, aqui você vai desenhar um quadrilátero. Um quadrilátero é uma forma geométrica com 4 lados. 4 lados, 4 ângulos, tá bom? Faça aqui da maneira como você quiser, do seu jeito, tá bom? Do jeito que você quiser, tá? Você já começou a fazer? Pega a régua e traça aqui, né, um quadrilátero. E aí você sabe me dizer quantos lados precisa ter um quadrilátero? Acho que é 10. 4. 4 lados, muito bem. Então, você vai precisar de 4 segmentos de reta, tá? O lado nada mais é do que o segmento de reta. Eu pergunto isso porque a pergunta A, que vem logo a seguir aqui, está perguntando quantos segmentos de reta você vai precisar. Então, antes que você se confunda ou esqueça que lado é a mesma coisa que segmento de reta, eu já estou te ajudando a pensar, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Quando todo mundo tiver terminado, tiver conseguido de terminar aí, me avise. Oi, Theo, bom dia. Você chegou agora, né? A gente tá na página 50, tá bom, Theo? No último exercício já, exercício 7. Estamos terminando agora. Tá certo? E aí, todo mundo já conseguiu fazer? Eu consegui. Maria conseguiu fazer também, Maria? Oi, Gabi. Tudo bem? Que bom que você tá bem. E aí, o Matheus tá dando muito trabalho? Viu aí, Matheus, tá dando trabalho, tá vendo? O Matheus tá dando trabalho, tá vendo?
Aprendeu a falar inglês primeiro que nós, tia. É isso aí. Quer estudar? Deixa eu ver o que eu fiz aqui nesse próximo slide. Ah, eu não fiz o meu, né? Todo mundo conseguiu fazer aqui o quadrilátero? Sim. Pronto. Então agora a gente vai responder aqui as questões, né, que seguem o exercício 7. A minha pergunta para você, que você já sabe, é quantos segmentos de reta você usou para desenhar esse polígono? 4. Isso, então você coloca assim, ó, você utilizou 4 segmentos de reta. Agora, se você fosse comparar, né, os quadriláteros, se a gente fosse comparar, né, com os colegas, a gente não pode abrir as câmeras para todo mundo ver ao mesmo tempo, né, porque a gente está projetando tela. Mas aí você pode me dizer se você preferiu fazer um quadrilátero igual, assim, com todos os lados iguais, ou se você escolheu fazer um quadrilátero com os lados diferentes. Você escolheu fazer... Ô tia, sabe o que ela tá fazendo? Ah, Não é porque a senhora diz quantos quadrilados ele tem, tava contando. ela estava contando? Ah, muito bem. Muito bem, isso mesmo. Começando aqui uma resposta pessoal da letra B, eu só vou perguntar para vocês me dizerem mais ou menos. Você usou um quadrilátero regular ou irregular? Você fez os lados todos iguais ou os lados regular. diferentes? Irregular? Quem fez o quadrilátero irregular? Eu. É Ruth, né? Isso. Pronto. Quem fez um regular? Com os lados bem certinhos. Muito bem. Eu também fiz. Muito bem. Então agora a gente vai passar lá para o exercício 8 da página 51, tá bom? Tiaguinho conseguiu registrar aqui, Tiaguinho? Me diz aí se... coloca diferentes, né? Na B você coloca se você colocou lados iguais ou se você colocou lados diferentes, tá bom? Como é uma resposta pessoal, cada um responde o seu, tá bom? Ô tia, Oi. a próxima, eu já sei a resposta já. A da 51. É? Posso passar então, né, para 51, não é isso? Pode passar. Pronto. Então a gente tá aqui, ó, na página 51. Ó o Fofonildo ali mostrando pra você que página que nós estamos, tá? E aqui na página 51, a gente tá vendo duas figuras geométricas. As duas formas geométricas são quadriláteros, tá? Só que esse aqui é um quadrilátero chamado paralelogramo e este daqui é um quadrilátero chamado trapézio, tá bom? O paralelogramo, ele vai ser constituído pelo ponto A, B, C e D, e o trapézio vai ser constituído por E, F, G, H, tá certo? Eu quero que vocês me digam se esses dois polígonos aqui que vocês estão vendo, eles são hexágonos, quadriláteros ou triângulos? Quadriláteros. Então você faz aí o X, certo? No quadrilátero. São quadriláteros porque eles têm 4 lados, tá? Então eles são quadriláteros porque eles têm 4 lados, tá? Mas eu quero que você me diga quais são os vértices ou quais são os pontos do trapézio. 4. Isso, mas quais são os pontos? Os pontos Uhum. são 4 também. Sim, mas eu quero que você me diga quais são os pontos e não quantos são os pontos. São H e E, H, G, G, A, F e A, E até o F. Não, somente os pontos. Aí o que você me disse o segmento de reta. Eu quero somente os pontos. PH. Isso. Os pontos são E, F, G, H, ok? Então esses são os pontos. Tá? Você tá vendo o pontinho aqui, ó? Então, cada ponto ele tem um nome,
certo? Esse é o ponto E, esse é o ponto F, esse é o ponto G e esse é o ponto H, certo? Agora eu vou te perguntar quais são os segmentos de reta. Agora você tem que me dizer quais são os segmentos de reta que formam o paralelogramo, esse daqui, ó. Esse aqui é o trapézio, esse aqui é o paralelogramo. São do A, B, o B, o C, o D, o C e o D, e o D, o A. Isso, muito bem. Só que quando você for registrar, não se esqueça de colocar, ó, o tracinho em cima das letras, porque nós estamos falando de segmento de reta. Então, para ser considerado segmento de reta, a gente utiliza as letras maiúsculas e a gente coloca esse símbolo do segmento de reta em cima da cabecinha das letras, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer isso, vocês coloquem dessa forma aqui. Então, tá correta a forma como foi falado aqui, ó. Nós temos o ponto, né? O segmento de reta que vai do ponto A até o B, o outro segmento de reta que vai do B até o C, o outro segmento de reta que vai do C até o D e o outro que vai do D até o A. Muito bem, desse jeito mesmo. Agora é só vocês registrarem as respostas. Enquanto isso, eu tô mandando pra vocês aqui os mini vídeos, tá bom? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Acho que é, né? É, acho que é esse mesmo. Tipo, que a resposta de um você colocou de um jeito e do outro. Como assim? Ó, do paralelograma, né? Que é o primeiro. Tem um paralelograma que você disse? Sim, sim. Você colocou a resposta dele na C, A, B, B, C, C, D e A, D. Sim. E lá no trapézio você colocou E, F, G e H. Porque aqui na letra B, Bruna, tá perguntando quais são os vértices. Não tá perguntando quais são os segmentos de reta. Entendeu? O vértice é o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Não é o segmento de reta. Entendeu? O segmento de reta é o lado. O vértice é o ponto de encontro dos lados. Você conseguiu entender isso ou não? Sim. Então. Tia, mas não entenda que eu estou te corrigindo, eu só perguntei, tá? Não, mas eu não estou te corrigindo, estou só te explicando também. Entendeu? Porque aqui no livro, a letra B está perguntando sobre o trapézio. Quais são os vértices? O vértice é o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Então, aqui, ó, esse ponto aqui é um encontro, é a letra E. Esse ponto aqui é outro encontro, é a letra F. Tá vendo? Nós temos dois segmentos de reta que se encontram aqui. Aqui também, dois segmentos de reta e assim por diante. Aqui não está perguntando sobre os vértices. Aqui está perguntando quais são os segmentos de reta. O segmento de reta, ele vai ter um começo e ele vai ter um fim. Então, por exemplo, esse segmento de reta aqui do paralelogramo, ele começa no ponto B e termina no ponto C. Ou seja, ele começa no vértice B e termina no vértice C. Então, aqui a gente tem que explicar onde ele começa e onde ele termina, para eu poder colocar segmento de reta. E aqui não, aqui é o vértice, é só o ponto de encontro dos dois, né? Então, a gente registra dessa maneira aqui, segundo o que está sendo perguntado, certo? Por isso que a resposta tem que ser dessa forma, certo? Sim. Eu acho que a minha câmera não está mais gravando. Ah, gravou. Tá ficando muito cheia a memória? Todo mundo conseguiu registrar aqui as respostas do exercício? Posso passar para o próximo? Sim, pode. Pronto, se vocês tiverem perdido alguma coisa, não se preocupe, tá? Eu tô mandando tudo lá no privado de vocês, certo? Tiaguinho, posso passar, Tiaguinho?
Pode. Beleza. Então, a gente tá aqui, ó, no exercício 9, tá? Maria, você conseguiu pegar aqui esse exercício aqui, ó? O 8? Sim, tia. Deu certo? Ariane também conseguiu pegar direitinho? Sim. Deu? Pronto. Se tiver indo muito rápido, vocês mandam eu voltar, tá bom? Não tem problema não. Ó, aqui a gente tem um outro polígono, tá? Ainda na página 51, exercício 9, tá bom? A gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Gente, observa comigo que dentro do polígono eu vou ter um desenhozinho meio amarronzado, tá vendo? Essa abertura aqui que está sendo medida são os graus, né, de cada ângulo, tá? Quando você tem uma abertura entre dois segmentos de reta e a gente vai colocar esse quadradinho aqui na ponta, tá vendo? Significa que isso aqui é um ângulo reto, tá? Agora, quando a gente pega e observe que essa abertura aqui, ela é um pouco maior do que esse ângulo aqui, ó, e de fato ele é bem maior, né? A gente tá vendo aqui um ângulo obtuso, um ângulo que é maior do que 90 graus. Se ele estivesse mais fechadinho, ele seria um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que é de menos de 90 graus. Então, observe comigo aqui, ó. No ponto A e no ponto E, eu tenho essa mesma abertura, tá vendo, ó? Uma abertura reta. Portanto, a gente diz que é um ângulo reto. E o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Essa daqui, ó, essa B, essa C e essa D, já são ângulos maiores do que 90 graus. São ângulos obtusos. 180 graus, tia? Oi? Oi? São 180 graus? Não, você não entendeu. A gente mede cada ângulo, né, de uma maneira a utilizar o transferidor. O ângulo de 180 graus, ele é totalmente aberto. Ele fica como se fosse uma única linhazinha, tá? Então, aqui não temos nenhum ângulo de 180 graus. E a gente não pode somar. Não é porque aqui tem 90 e aqui tem 90 que a gente soma e dá 180. Não é assim que funciona, tá? A gente mede a abertura de cada ângulo individualmente. A gente não soma. Você tá entendendo isso? Consegui explicar para você? Você não vai somar. Você não soma esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Você não soma isso, tá? A gente mede a abertura. Imagina que essa parte aqui e essa parte aqui fazem partes aí de uma tesourinha, né? A tesourinha abre, ela fecha. Isso aqui, a gente está medindo a abertura da tesourinha, vamos dizer assim, entendeu? Então, aqui vai ter 90 graus, certo? Aqui também tem 90 graus, mas a gente não soma. A gente só quer saber qual que é o ângulo de abertura desse segmento de reta em relação a esse, tá? Esse aqui, ele vai ter mais de 90 graus, mas a gente não sabe quanto. A gente precisa aqui do transferidor, porque o único que a gente consegue enxergar aqui, sem o transferidor, é o ângulo de 90 graus, tá? Nesse polígono aqui, tá? Então, a pergunta... Oi? Eu tenho um transferidor, só que minha irmã custou. Só que o quê? Minha irmã pegou pra ela. Eu tava usando. Pronto. No começo do ano, a gente utilizou transferidor na sala de aula. E a gente viu sobre ângulos. Não foi? Ué, pá, cara, desde o ano passado esse que eu tenho. Pois é, eu tô achando estranho que vocês não estão se lembrando dos ângulos que a gente estudou no começo do ano. Lembra que eu levei um transferidor bem grandão para a escola e eu utilizava no quadro? Pois é, eu expliquei para vocês. Aquele recorte dos bichinhos de brigadeiro. Isso, exatamente. Lembra que eu levei as forminhas de brigadeiro para a gente fazer os ângulos na sala de aula? Pois é. E nós vimos a respeito da abertura dos ângulos, né? A gente viu todos os ângulos, né? E aí eu tô achando estranho que vocês não estão se lembrando mais, mas a gente vai lembrando até vocês pegarem bem, tá? Não se preocupe não que a gente vai pegar bem. Aqui na letra A, tá perguntando assim, ó.
quantos, ó, são duas perguntas numa só. Quantos e quais, tá? Quantos e quais segmentos de reta formam os lados desse polígono? Primeiro vamos saber quantos. Quantos lados nós temos nesse polígono? Quantos lados? 3, 4, 5. Tia, os lados são 5. Isso, então nós temos 5 lados. Portanto, nós sabemos que é um pentágono. Pentágono. Isso, então a gente já sabe quantos lados. Então aqui você vai colocar que a gente tem 5 lados, ou no caso aí, 5 segmentos de reta, tá? Você pode colocar a palavra lado, você pode colocar a palavra segmento de reta, que é a mesma coisa, tá? Agora me diz uma coisa, quais são os segmentos de reta? Agora, para você me dizer os segmentos de reta, você tem que me dizer o ponto que começa e o ponto que termina. E colocar o sinalzinho de segmento de reta como chapéuzinho em cima da cabeça deles, né? Então, a gente vai colocar o seguinte, ó. A gente tem aqui, por exemplo, o segmento de reta A, ele vai até o segmento de reta B, não é isso? Depois a gente tem o segmento de reta B, ele vai até onde? Vai até o C. C. Depois a gente tem o segmento de reta C, que ele vai até o D. E temos o segmento de reta D, que vai até o E. E acabou aqui? Não. Vai do A ou do E até o A. Muito bem, exatamente. Então a gente pode colocar dessa maneira aqui, tá? Eu acho que eu esqueci de botar os chapéuzinhos aqui, né? Tem que colocar aquele tracinho aqui em cima, tá bom? Vocês coloquem, que eu esqueci de botar aqui, né? Tem que botar aqui os tracinhos aqui em cima, tá bom? Porque a gente tem que determinar quais são os segmentos de reta dos polígonos, tá? Então, quantos? Nós temos 5 segmentos de reta ou 5 lados. E quais são os segmentos de reta? Vai do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e do E até o A. Não se esqueça de colocar aqui, ó, o tracinho aqui em cima, para determinar a leitura do segmento de reta, tá bom? Ô tia, esse é A. Aham, tem. Parece que não é uma marca de futebol? Oi? Parece uma marca de futebol? É A. Eu lembrei alguma coisa assim, símbolo. É. Então, a gente descobriu que isso aqui é Ah, Adidas. Esse é A. Ah, entendi. Então, a gente descobriu que esse polígono aqui, ó, ele é um polígono de 5 lados. Portanto, ele chama como? Pentágono. Isso. Aí vocês registrem aqui, ó. O nome dele é pentágono, tá certo? É obrigatório colocar em ordem alfabética, ou pode ser em ordem... Não, não é obrigado a colocar em ordem alfabética, não. Aqui tá pedindo só para você justificar, né, os segmentos de reta. Você pode colocar na ordem que você quiser. Não, mas o segmento de reta, tipo, a gente vai fazer um polígono. Aí pode colocar A, B como um segmento de reta, C, J, ou não? Pode. Só que você vai dar mais trabalho para o seu cérebro entender os segmentos de reta. Porque se você esquecer de algum, né? Você vai colocar de A a B, de C a D, de E a E, depois você volta B a C, fica meio complicado, né? Então não tenta sabotar seu entendimento, não. É mais fácil para você colocar na ordem alfabética. Mas não é obrigado, viu? Mas é mais fácil. Quem chamou? Ô tio, nós podemos passar pra C? Para C, podemos passar para C, sim, senhor. Podemos passar para C, Tiaguinho? Ô tio, qual é a pergunta da B? Qual é a pergunta de quê? Da B. A B é como se chama esse polígono. Você não tá conseguindo ver não, Ariane?
Eu tô projetando a imagem. Eu tô vendo a imagem. Pronto. Você tá vendo aí a pergunta? Tô. É Pronto. por causa que tava embaixo do microfone. Ah, entendi. Deixa eu ver se não dá pra... Você dá 2 toquezinhos na imagem que ela amplia, viu? Ou botar os dois dedos juntos e separar. Eu tô mandando aqui os videozinhos no grupo, tá bom? Quer dizer, estou tentando, mas acho que não vai. Pronto, tio. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que não tá deixando meu celular funcionar, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, vamos fazendo essa daqui, ó. Essa daqui é bem simples, é para você completar aqui a tabela, certo? Vocês estão conseguindo ver, ó? Tem uma tabela que tá pedindo para você completar, colocando aí a quantidade dos ângulos que esse polígono tem, tá bom? Então, você vai olhar aí a quantidade de ângulos retos, a quantidade de ângulos agudos e a quantidade de ângulos obtusos, tá bom? E aí você vai registrar a quantidade desses ângulos. Tudo bem? Quantos ângulos agudos a gente tem aqui? 2. Ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores de 90 graus. São ângulos fechadinhos. Você? Ó, observe aqui a imagem, ó. Observa aqui a imagem, ó. Dá uma olhadinha, ó. Quantos ângulos retos a gente tem? Vamos começar pelos retos, então. Quantos ângulos retos a gente tem? Sim. Ângulos retos, gente. O ângulo reto é o ângulo que ele tem 90 graus. Ele é bem retinho. O A e o E. Pronto, então quantos são? 2. 2, ok. Então você vai lá e registra aqui na tabela, ó. Ângulos retos. Você vai colocar aqui quantos tem, tá bom? Agora volta aqui comigo, ó. Ângulos obtusos, os ângulos bem abertões, que são maiores que 90 graus. Quantos a gente tem? São o B, o C e o D. Muito bem, muito bem. Então registra aqui, ó. Os ângulos obtusos, aqui, ó. Esse aqui. E se a gente só tem 5 ângulos? A gente só tem 5 ângulos. 2 são agudos e 3 são obtusos. Quantos ângulos agudos a gente tem? 0. Exatamente. Então é isso que você vai registrar, ó. 2, 0 e 3. Tá certo? Não tem nenhum ângulo agudo, porque o ângulo agudo é o ângulo mais fechado. Ele é menor do que 90 graus. A gente não tem ele aí. Aí você vai ter que olhar lá de novo a figurinha, né, e registrar para mim qual é o maior lado desse polígono. São os ângulos retos. Não, todos os ângulos aí que a gente tem, né, eles têm aí um tamanho, uma medida. Aliás, ângulos.
Não é nem ângulo, é lado, viu? Ó, eu li ângulo. É o B até o Isso C. é o lado, eu li errado. Desculpa, gente, eu li errado. Aqui não tá perguntando qual é o maior ângulo, aqui tá perguntando qual é o maior lado. Qual é o maior lado? Tia, é o B até o C. O B até o C, tem certeza? Tia, eu sei, tia. É Olha do aqui, A ó. até o E. É, eu falei é o primeiro. ângulo A e E, muito bem. É o ângulo A e Eu falei E. primeiro. Isso, é o lado A e E. Eu tô falando o ângulo direto, tô confundindo vocês. É o lado, né? Isso mesmo. É o lado A e E. O lado A e E é o maior lado. E qual é o menor lado? O menor é D, é D. O menor é qual? É D? Esse aqui, né? É D. Isso, muito bem, galera, muito bem. Então, o maior lado do polígono é o lado A e E o menor lado é o lado D e E. Tá vendo? Ó? Aqui eu coloquei, tá vendo? Ó, o tracinho em cima. Tem que colocar em cima dos segmentos de reta, tá certo? Ô, tia, a gente vai ter matemática e história? Sim, hoje é matemática e história. Vamos embora pra história? Não, nós não terminamos ainda não. É só 9h30 que acaba. É, matemática só termina... Não, matemática hoje termina 10h15, viu? Matemática hoje vai até 10h15. Agora, Oi? então já vamos para a próxima página. Vamos, a próxima página é só o aprender é divertido. É Podemos 4.000 ir? páginas de matemática. A gente hoje vai até 56. Eita! É, hoje tá bastante. Só que tem poucos exercícios, é mais explicação. Tá bom? Tem 2 exercícios. É, só tem mais 2 exercícios. Termina. Quer dizer, 2 não, né? São mais 4 exercícios e termina. Só 4 exercícios, né, tio? É, termina bem rapidinho. Então, aqui, ó, vocês já registraram, né, as respostas, tá bom? Aqui, o que que a gente vai fazer? Eu tô tentando mandar pra vocês aqui os mini vídeos, tá? É que meu celular tá muito cheio, eu tô tendo que apagar alguns e mandando pra vocês. Mas acho que tá indo, Ô, tá tia, bom? Oi. Sim. Oi. sabe uma coisa que eu me lembrei? Eu acho que foi sábado. Pra que nós estávamos arrumando a casa. Aí adivinha, eu achei a minha prova de matemática atrás do computador. Exatamente. Bom que você falou isso, que eu ia te perguntar exatamente isso mais tarde. Porque eu fui corrigir as provas de matemática ontem e a sua não está aqui. Sabe que Exatamente. Eu falei assim, ué, cadê a prova de matemática da Ariane? A Ariane não mandou a prova de matemática dela, né? Então, o que é que você vai fazer? Para você não se prejudicar com a sua nota. Eu tenho que fechar o sistema agora no dia 10. Você vai ter que tirar a foto e mandar para mim, tá bom? Se você não mandar a foto, não posso fazer muita coisa, viu? tá. Tá bom? Então, procura não esquecer, tá? Se você Tá aqui na minha esquecer... mão, tia, a prova. Se você esquecer, não posso fazer muita coisa por você. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui na página 52, tá vendo? Aqui é só uma instrução de como que a gente pode fazer um quadrilátero, né? Um quadrado, usando um esquadro. O esquadro é essa réguazinha aqui, ó, toda triangular. Você já deve ter visto, né? Então, esse instrumento aqui, que ele tem um formato triangular, ele consegue fazer um quadrado perfeito. Mas como assim, tia? É um triângulo, como é que forma um quadrado perfeito? Ó, só para vocês observarem aqui, ó. Depois vocês podem tentar, tá bom? Isso aqui é só o aprender é divertido, para vocês terem experiências, para vocês experimentarem, tá? Então, vocês vão sempre utilizar, ó, essa parte, né, mais retinha aqui, ó. Tá vendo? Essa parte onde o ângulo é de 90 graus. Entendi, tia. Tá vendo? Você vai traçar aqui um segmento de reta, A e B. Depois vocês vão traçar aqui, ó, o segundo segmento de reta, ó, do B e do C, ó. Você vai contornar todo o lado reto. Tá vendo aqui, ó, o nosso esquadro, certo? Depois você vai virar o esquadro, ó, de lado. E você vai traçar o lado C e D.
E aí, por último, é só fechar, né? E aí, quando você fechar, você vai ter um quadrado perfeito, tá bom? Aqui não tá muito perfeito não, porque eu estiquei demais a foto ficou parecido um retângulo, mas ele fica bem quadradinho no seu livro, né? Depois você experimenta e você mostra pra mim como ficou, tá bom? Tenta fazer na folha do caderno pra você ver como fica. Aqui agora a gente já passa para um assunto novo chamado ampliação e redução de figuras, tá bom? Então aqui na página 53, você vai observar aqui algumas figuras planas dentro de uma malha quadriculada, tá bom? E aí a gente vai ver a diferença da figura que é branca para a figura que é laranja, tá bom? A figura laranja, ela vai ser a redução da figura original, tá? Então, olha aqui, ó. Olha aqui como está. Acho que alguém tá com o microfone ligado aí. Se puder desligar, ajuda bastante, gente. Tá bom? Ó, cada quadradinho desse vai funcionar como se fosse 1 centímetro. Tá bom? Cada quadradinho desse aqui, a gente vai contar 1 centímetro. Tá certo? A figura original é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, observe comigo que aonde a gente vai ter essas cores aqui, ó, estarão representadas os ângulos, tá vendo? O ângulo é a abertura de dentro, né, do nosso segmento de reta. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Só aqui que eu vou ter um ângulo obtuso, ó, é bem maior do que 90 graus, a abertura dele, certo? Então, eu vou querer que vocês observem isso. Para reduzir uma imagem, eu vou precisar pensar numa escala. Se aqui eu tenho 2 quadradinhos ocupados, significa que aqui eu tenho uma ponta de 2 centímetros. Se aqui eu também tenho 2 quadradinhos, significa que eu também tenho outra ponta de 2 centímetros. Aqui eu também tenho 2 centímetros. Para eu reduzir, para ficar bem pequenininho, eu teria que usar apenas um quadradinho. Então, aqui você vê que é um T deitado, né? E aqui ficou também um T deitado. Os ângulos são iguais, como vocês podem ver, ó. Os ângulos de dentro são exatamente iguais, mas a proporção ficou diferente. Aqui eu tenho um espaço de 2 e aqui eu tenho um espaço de 1. Então, a gente fez a redução. Ou seja, a gente fez o mesmo desenho na malha quadriculada, só que de uma maneira menor. Vocês estão conseguindo ver essa diferença de tamanho? Dá pra ver, né? Que ficou bem diferente. Então, aqui a gente vai ter uma tabela para vocês observarem a medida dos ângulos. Ó, essa medida você pode comparar. Como que você vai fazer a redução? Sempre pela metade, né? Então, por exemplo, ó, a figura original do segmento de reta do ponto A até o B, eu tenho 2 quadrados. Quando eu reduzi, eu coloquei só 1. Do B até o C, eu tenho 4 quadrados. Quando eu reduzi, eu coloquei só 2. Do C até o D, eu tenho 2 quadrados, coloquei apenas 1. Do D até o E, eu tenho 2 quadrados, coloquei apenas 1. Do E até o F, eu tenho 6 quadrados, coloquei apenas 3. Do F até o G, eu tenho 2 quadrados, coloquei só 1. Do G até o H, eu tenho 2 quadrados, coloquei só 1. E do A até o H, eu tenho 4 quadrados, coloquei apenas 2. Perceba que a gente foi reduzindo pela metade, ó. A metade de 2 é 1, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1 e assim por diante. Então, a gente volta aqui para observar, ó. Olha quantos quadrados eu tenho aqui, ó. Do ponto F até o E, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6, a metade de 6 será 3, ó. 1, 2, 3. Conseguiram perceber isso? Ó, então eu tenho aqui, ó, 6, aqui eu coloquei 3, que é a metade. Aqui, ó, do lado G até o lado F, eu tenho 2 quadrados. Então, eu coloquei só 1, que é a metade de 2, certo? A metade de 2 é 1. Aqui, ó, no meio, formando o corpo do nosso T deitado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade de 6 é 3. Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3. E assim você consegue reduzir proporcionalmente, né, pela metade o tamanho da sua figura. Significa que essa imagem aqui, ela é 2 vezes maior do que essa daqui, tá? Então, a gente tem a figura original e a gente tem a redução, formando a escala. Então, você tem que observar
que as formas da figura original e da figura reduzida continuam iguais. Elas não mudaram sua forma, mas as medidas dos segmentos de reta foram reduzidas pela metade, tá? As medidas dos ângulos continuam sendo as mesmas. Os ângulos aqui, ó, não mudaram, ó, tá vendo, ó? Os ângulos aqui continuam os mesmos. Se você for olhar, ó, o ângulo é a mesma coisa, mas a gente tem que diminuir o tamanho da figura. Então, a figura laranja, ela ficou reduzida à metade do tamanho da figura original. E se você quiser observar se realmente isso é verdade, é só você contar quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro. Ao todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 quadradinhos aqui dentro, né? Mas eu não posso ter 10 quadradinhos aqui dentro. Por quê? Ah, mas a metade de 20 é 10. Só que como é que eu vou fazer uma figura ter o mesmo formato e ter a mesma proporção aqui nos ângulos se eu for utilizar esse critério? Então, o critério que a gente usa não é a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro, tá bom? O critério que a gente usa são os segmentos de reta. Quantos quadradinhos compõem o segmento de reta? E aí eu vou diminuir ou ampliar segundo as medidas do segmento de reta. Não é uma coisa muito simples da gente compreender na explicação, mas a gente compreende melhor quando a gente for fazer os exercícios. Indo para cá, para esse próximo exercício, aqui na página 54, dá para vocês também terem a mesma interpretação. Lembrando que cada quadradinho desse representa 1 centímetro. Aqui já é o contrário, a gente vai fazer uma ampliação e não uma redução. A figura original é um triângulo com 3 pontos, A, B e C, os 3 vértices. Eu vou ter aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e vou ter 2 ângulos menores do que 90 graus, 2 ângulos agudos, fechadinhos, tá bom? A mesma figura que vai ser ampliada tem que ter os mesmos ângulos, o ângulo de 90 graus aqui nessa base e os 2 ângulos agudos aqui nas pontas. Porém, a gente vai ter que aumentar, ampliar. Então, aqui eu tenho um quadradinho aqui. E eu vou aumentar esse quadradinho em algumas vezes, né? Só que como vocês podem perceber aqui, essa figura, ela vai utilizar metade de um quadrado aqui, ó. Porque aqui, ó, eu tenho um quadrado inteiro, mas eu utilizei só a metade. E aqui eu tenho um quadrado inteiro e utilizei só a metade. Então, como que a gente vai comparar essas figuras? Como que a gente vai aumentar isso? Olha a nossa tabela que foi utilizada. A figura original, ela vai ter 2 quadradinhos, né? Vamos colocar 2, né? Porque vem daqui da figura A até a B, ó, esse segmento aqui, ó. De A até B, a gente vai utilizar 2 quadradinhos, né? Mesmo que aqui esteja utilizando só a metadinha, a gente está olhando o ângulo A e B, ó. Aliás, o lado A e B, certo? Então, o lado A e B, ele tem 2. Eu quero ampliar 3 vezes mais. Então, eu tenho 2 vezes 3, eu vou ampliar com 6, certo? Então, o meu lado A e B vai ter, na forma ampliada, 6 quadradinhos. E foi o que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa imagem aqui, ela é 3 vezes maior do que essa aqui original. Continuando, ó. O meu lado B e C, meu segmento de reta B e C, ele também vai ter 2 quadradinhos. Como assim? Aqui embaixo, ó, vai do ponto B até o ponto C. Eu quero aumentar em 3 vezes. Então, 2 vezes 3 dá 6 também. Então, o lado aqui embaixo também vai ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. E pra gente finalizar as medidas, esse aqui, ó, do meu segmento de reta, do ponto A até o C, vai ter 2,8. Ampliados, né? Eu vou ter 8,4. Tia, mas como é que você conseguiu achar esse 2,8? Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente. É só para vocês perceberem como é que ficou. Porque, como eu disse a vocês, esse quadradinho aqui, ó, ele está completo, mas a minha imagem não está utilizando
o lado completo dele, está utilizando só um pedaço, né? Então, a gente pode dizer que essa figura aqui, quando eu conectei este lado com este, o simples fato de eu ter um ponto para conectar, eu deixo as duas imagens completamente iguais. Então, eu fazendo o lado A e B e depois o lado B e C, eu só completo ligando o lado A e C. Tá? Não é necessário você fazer tantas medidas, apenas uma linha reta já completava essa imagem. Então, aqui eu tenho um triângulo que ele está 3 vezes maior do que este triângulo menor aqui, tá? Então, a gente vê que as formas das figuras ampliadas continuam iguais. As medidas do segmento de reta ampliadas têm o triplo da medida do segmento de reta original. Então, são 3 vezes mais. Quando é triplo, são 3 vezes mais. E as medidas dos ângulos da figura original com a figura ampliada continuam as mesmas, tá bom? Até aqui todo mundo entendeu ou alguém tem alguma dúvida? Entendi. Todo mundo entendeu? É difícil? Não. Não é não, Não né? é muito. De boa? Tranquilo? Vocês vão conseguir fazer de boa, tranquilo. Tia, Oi. e esse triângulo maior? Sim, o que Tem é? a metade de um quadrado. A metade de um quadrado? É, porque o triângulo ele vai precisar fazer essa forma aqui, né? Aí ele não Ô, pode tia. utilizar o quadrado todo, senão ele vira quadrado, né? Se a gente for utilizar o quadrado. Ô, tia, Oi, pode falar, amor. O tio Robson. é só uma coisa, isso é fácil. Hã? Fácil é por causa que tem. Isso é fácil, é por causa que tem uma hora que ele é tão fácil que se torna difícil. Sério? Você achou difícil? É fácil porque tipo, você consegue se lembrar na hora e tal, agora que tá ensinando. Mas quando chega outra hora, aí eu se esqueço. Mas é por isso que a gente está fazendo as atividades. Porque a atividade esqueci leva o que você a faz. treinar, né? É só você treinar. Tia, Oi? a senhora disse que era metade? Esse aqui não, esse aqui é 3 vezes mais. A metade é esse aqui, ó. Certo? Esse aí é a metade. Tá bom, gente? Bebi aqui uma aguinha, né? Falei demais, aqui nessa explicação, bebi uma aguinha, né? Agora aqui, ó, a gente percebeu então que as figuras ampliadas ou reduzidas, elas têm que conservar a mesma forma. Viu, Ari? Presta atenção nessa dica aqui, é a melhor dica de todas. Para você aumentar, ampliar é aumentar. Para você reduzir é diminuir. Quando você for aumentar ou reduzir uma figura, você tem que conservar a mesma forma, tá bom? Os ângulos têm que ter a mesma medida, certo? Então a gente tem que fazer essa diminuição ou esse aumento segundo a proporção que está sendo estabelecida. Então olha bem aqui, ó. Você vê 2 triângulos bem certinhos, só que você vê um grandão e um pequenininho, né? Você vê aqui, ó, 2 letras T bem iguaizinhas, só que você tem uma grande e uma pequena. Então, essa é a dica. A dica é essa. Manter a mesma figura, tá bom? A figurinha tem que ser igual. Então, a gente vai vir agora fazer um exercício de mente, rapidinho, ó, pra gente entender aqui como funciona. Olha aqui, ó, na página 55. O Felipe, ó, o Felipe, ele tirou uma fotografia. Olha aí o Felipe fotógrafo, hein? Ê, Felipe. O Felipe tirou uma fotografia dos seus amigos usando o aparelho celular. E aí ele foi imprimir essa fotografia para colocar num porta-retrato, tá? Aí a gente tem a figura A e a gente tem a figura B. A gente tem que descobrir agora qual dessas fotos foi ampliada corretamente. Então, ó, o tamanho da foto original é de 6 centímetros por 8 centímetros, tá? Aqui a gente vai ter 12 centímetros por 16 centímetros. E aqui a gente vai ter 12 centímetros por 20 centímetros. Quem acha que a figura A está melhor? Diga aí pra mim, eu acho. Ninguém? Quem acha que a figura B está melhor? Eu.
Tem certeza? É. Mas vocês não estão percebendo que aqui, ó, essa menina tá muito repuxada? Essa daqui, ó, ficou com o rosto mais gordo. Esse aqui ficou com o cabeção mais largo. Tá vendo? Por quê? Porque essa proporção tá errada. Ó, aqui eu tenho 6 por 8. E aqui eu tenho 12 por 6, ó. 6, entendeu? 6 vezes 2 dá 12. E 8 vezes 2 dá 16. Então, essa figura aqui é a correta. Ela está 2 vezes maior do que essa daqui. Essa daqui tá errada. Porque 20 não é um número que dá para você multiplicar o 8, né? Então, o número 20 não é múltiplo de 8. Então, quando você vai mexer numa foto e você amplia ela de modo errado, você vai distorcer as imagens. Elas não vão ficar proporcionais. Tá vendo, ó? Essa imagem aqui e essa se combinam melhor, tá vendo? Elas são mais parecidas. Essa daqui tá muito, assim, repuxada. Tá muito, assim, né? Esticada. E aí acaba deformando o rosto das pessoas. Ó, olha aqui como ele tá bonitinho, olha aqui como ele tá gordinho, tá vendo? Ó, puxou demais. Tá vendo? Então aqui, nessas duas fotos aqui, a foto que foi ampliada corretamente foi a letra A. Agora, por que ela foi ampliada corretamente? Você vai registrar isso aqui, ó. A foto A, ela foi ampliada corretamente porque as dimensões da foto, o comprimento e a largura, estão aumentadas na mesma proporção, certo? Ó, olha aqui comigo de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? A mesma proporção, ó. A gente tem altura e comprimento, ó. Largura e comprimento, aliás, né? Largura 6, comprimento 8. 6 vezes 2, 12. E 8 vezes 2, 16. Então, a figura A, ela tem a proporção melhor. Tá certo? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Sim? Pronto. Aqui, na número 2, eu fechei o meu, tá? Eu fechei o meu para você não ver. Mas você tem aí uma malha, né? Cheio de triângulos. E essa malha, você pode traçar aí os segmentos de reta que estão aqui colocados para você, ó. Do A até o B, do B até o C, do C até o D e do A até o D. Tá bom? Essa bola que tá aqui, né? Na 2. Sim. Dá dor de cabeça de olhar. Dor de cabeça? Não é por causa que é muito triangular. Não sei explicar. entendi. A tela é muito triangular. Entendi. Eu não sei vocês, mas eu tô vendo uns quadrados. Você tá vendo um quadrado? Eu tô vendo triângulo. Eu tô vendo um quadrado. Eu tô vendo triângulo. Eu tô vendo um quadrado, tia, com um furo dentro. Com um furo? Um quadrado com um furo dentro. Interessante, gostei. Gente, dá dor de cabeça de olhar esse bicho. É. Não dá dor de cabeça, não. É por causa que... Posso olhar de boa. Esse é aqueles tapetes do deserto. Todo mundo conseguiu fazer a ligação desses segmentos de reta? Eu não sei se isso é um quadrado ou se é um quadrado triangular ou é um bicho em pé. Que bom que você falou isso, Renan. Faz todo sentido. O Renan falou uma coisa agora que faz todo o sentido. Gente, Tia, como é que a gente chama uma figura de 4 lados? quadricular. É assim que a gente chama? Quadrilátero? Isso! quadrilátero. É um quadrilátero. Vamos ver aqui comigo se o quadrilátero de vocês ficou parecido com o meu. Vamos comparar? Sim. Ficou assim? Ficou. Ah, muito bem. Então, Tia, se você olhar assim, parece uma cerâmica, tia. é, O exatamente. meu não. O meu não ficou azul? Não, eu coloquei azul para você poder enxergar melhor. Ah, tá Tá bom. bom? Eu coloquei azul só para você enxergar Tá de melhor. azul também. É, Tá de preto. eu botei azul só para você enxergar melhor, tá bom? Agora aqui vocês vão registrar o também nome, né? ficou azul. Quadrilátero, tá bom? Coloca aí, quadrilátero. Então quer dizer que vocês... Eu fico um pouco tonta também, Ariane, falando, observando melhor assim.
eu gosto de boa, não vou ficar nem tonto, nem eu ficar dor de cabeça. O meu eu me fico um pouco tonta, realmente. Observando, olhando, observando, fiquei mesmo. É porque se tenta. Uma hora no celular ou bato a cabeça em alguma coisa. Por causa que o cérebro tenta raciocinar a imagem, só que essa imagem tem vários jeitos. É verdade. E dá uma lesada. Verdade. Não, eu já tô acostumado com essas coisas. Oi? Ô tia, um dia desse eu baixei um aplicativo que é aqueles bichos que a pessoa tem que limpar o pé dos outros. Eu não aguentei nem um minuto direito. Quase vomito. Não, porque eu baixava o aplicativo, sabia que você vai vomitar. Tiaguinho, você tá conseguindo fazer? Pra Renan, a primeira fase é um desafio pra ele não vomitar. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou aqui apagar mais alguns vídeos, porque senão não cabe mais, né? Pra eu mandar pra vocês aqui no grupinho. Mas tá dando certo. É fazendo vídeo e apagando vídeo. Já fez? Já fiz. Pronto. Eu vou fiz passar. a 2 e a 3. Pronto, eu vou passar agora pro exercício 55. Mas espera aí, deixa eu só apagar aqui mais alguns videozinhos que a gente já vai. Deixa eu ver se a Maria tá conseguindo fazer. Maria tá conseguindo. Tá direitinho. Meu Deus, olha aquela de baixo ali, tia. Essa que a gente vai fazer agora. Essa ali eu vou ficar meio... Ô tia, granola. Ô tia, já sei o que é. Já sabe? Mas vocês são gaiatos, né? Mas, gente... Deixa eu só apagar mais alguns vídeos aqui que a gente já vai passar pra próxima, tá bom? Tia. Oi? Como é o nome desse negócio aí? Não é o polígono que eu tô perguntando. O nome dessa imagem aí. Essa imagem aqui é um losango. Alguém? Losango. Losango. Ah, tia, então, ô tia, então, qual é o nome desse polígono? Não é o quadrilátero, é um losango. A gente chama quadrilátero qualquer forma geométrica que tenha 4 lados. Qualquer polígono de 4 lados a gente chama de quadrilátero. Mas ele tem um nome específico, que é o losango, certo? Eu falava antes, quando eu era pequenininha, eu falava losângulo. Mas é losango, tá bom? Tia, Oi? ô tia, granola é uma fruta? Granola? Não, acho que granolas são grãos, né? São grãos, são sementes, né? São grãos. É. Eu tava pensando aqui em um negócio. Ô, tia, tem um bicho que é bem pequenininho. Aí, eu não sei se bicho? Ela tá azul, hein? Esse aqui eu coloquei escondido também, né? A malha, pra vocês não verem a minha resposta. Tia, você sabia? tá bom? Você sabia que o nome Enola, escrito ao contrário, significa sozinha? É mesmo? Legal. Mas é em inglês. Em inglês, né? Legal. Quem é Nola? Enola é o nome da menina do filme. Pronto, vamos fazer aqui então o exercício B na página 55, tá bom? O exercício B na página 55 é para você fazer o seguinte: você tem uns pontinhos aí, não tem? Tem uns pontinhos aí na sua malha? Pronto. Você vai fechar esses pontinhos e vai formar aí os polígonos, tá bom? E aí você vai ter uma redução e uma ampliação. O seu tem os pontinhos pretos? Tem, né? Então fecha esses pontinhos. A gente vai formar aí 2 quadriláteros, tá bom? E aí a gente vai ver a proporção e a diferença entre eles. A gente vai analisar a proporção entre eles, tá bom? Um é maior e outro é menor. Um é pequenininho e outro é grandão. A gente vai analisar a proporção entre eles. Quanto que a gente aumentou e quanto que a gente diminuiu em relação um ao outro. Tudo bem? Eu vou carregar a régua da minha mãe ali.
Já conseguiram fechar os pontos? Sabe aquela brincadeira ligue os pontos? Né? Então, você vai ligar os 4 pontinhos que estão bem juntinhos, formando um polígono, e vão ligar os 4 pontinhos que estão mais separados, formando outro polígono. Não liga tudo junto não, tá bom? Ô tia, sabe o que eu gostava quando era criança? Eu ligar os pontos pra ver se dava alguma coisa. Era muito A ver dava bom. uma girafa, a ver dava uma torta, a ver dava uma... Essa era muito legal, muito bacana. Pronto, tia, marquei. Pronto, todo mundo conseguiu? Eu tô usando o Duolingo 20 minutos por dia. Ei, dia, eu consegui assistir um novo filme que é Scooby-Doo. Sério? É legal? Nem precisei da Netflix, foi de graça que eu assisti. Bacana. Se quiser assistir, olha, é bem educativo depois. Bem legal. Ó, vamos ver se Scooby-Doo ficou lá. assim. O de vocês ficou assim também? Ficou. Pronto. Vamos descobrir agora qual é a proporção. Aqui, ó, vamos colocar aqui, cada triângulo desse, né? Juntando os 2 triângulos, eu vou ter um quadrado, né? E cada quadrado representa aí 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 2 triângulos, vou formar 1 centímetro, 2 triângulos, vou formar 1 centímetro, 2 triângulos, vou formar 1 centímetro e 2 triângulos, vou formar 1 centímetro. Então, aqui em relação a esse, ó, esse aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, essa proporção aqui, ó, ficou de 4 vezes mais do que essa daqui, certo? Esse aqui foi ampliado 4 vezes mais do que este, certo? Pronto. Oi? Não entendi. Azul. Por que ficou azul? Para vocês enxergarem melhor. Mas vocês considerem aqui, ó, esses lados aqui, tá bom? Considerem só os lados. Oi? Se a pessoa olhar bem de cima, bem certinho, parece que embaixo tem um labirinto. É, ficou bem bonitão, né? Parece um diamante, né? Parece a parte de dentro de um diamante. Oi? Mas você sabe a maioria das imagens que traz esse tipo de ilusão, tipo, não tem a do tabuleiro, Sim. ou de xadrez, ou de coisa. Sim. Se você prestar bem atenção, é uma ilusão. É, dá um bug na cabeça, né, não? É. Ô tia, Oi? sabe o que isso me parece? Aquela salinha do poderoso chefinho. É isso mesmo. Bom, a gente tá na última página agora, tá bom? Na página 56, né? Deixa eu arrumar aqui um bug aqui, ó. Deu um bug aqui no meu slide, peraí. Tia, deixa falar descansado, não cansada. A gente tá só terminando já, tá? A gente vai ter um momento de descanso. Observe como o Lucas reduziu a figura a seguir. Isso, depois desse daqui a gente tem um momento de descanso, tá bom? Observe como o Lucas reduziu, que esse aqui é o último exercício daqui, tá bom? É o nosso último exercício. Aí o restante vai ficar pra casa, tá bom? Ô tia, o exercício então, 4... sabe por quê, tia? Porque, tá vendo isso daqui é reto? Aí daqui também era pra ser reto com quadrado, mas botou outra coisa. Muito bem, é isso que eu queria que vocês observassem. Tá vendo, ó? O Lucas, ele reduziu a figura aqui, tá vendo? Ele foi reduzir a figura. Essa é a figura original. Aí ele foi fazer a redução da figura. Você disse que o Lucas errou, né? Ao fazer a figura. Por que ele errou? Porque botou esse negócio aqui, ó. Essa aqui? Era pra ser reto, com um quadrado. Aí botou... Isso, exatamente. Quando chegou aqui, né? Não era pra ter esse bico aqui, não é verdade? Então, o que você vai responder? Você vai responder isso aqui, ó. O Lucas não acertou. O Lucas não acertou. Por quê? Porque na figura original tem um ângulo reto, né? Tem um ângulo reto e na figura verde não tem ângulos retos. O ângulo reto é esse aqui, ó.
Tá vendo? Aqui tinha que ser o ângulo reto. Aí ele não botou. Aqui ele botou um ângulo obtuso, um ângulo muito aberto. Tá vendo? Por isso que é importante a gente conhecer os ângulos. Aqui você sabe que é o ângulo reto, ó, de 90 graus. Essa ponta aqui. E aqui não tem. Era para ele ter subido aqui, ó. Ele tinha que ter subido aqui e finalizado. Mas aí ele não subiu, ele veio para cá, ele veio para frente. Ele abriu o ângulo, né? Então aqui ficou uma figura sem nenhum ângulo reto. Enquanto que aqui a gente tem pelo menos um, certo? Ô tia, falar uma coisa fora do assunto, mas muita gente vai gostando. Na hora do descanso, você bota um filme que o nome é Whindersson Nunes Desenho. Não, já assisti. Principalmente do Piolho. Então, gente, vamos deixar então o exercício 4 e o 5 para casa. Tudo bem? Vocês conseguem fazer? Bem simples, tá bom? Eu creio que vocês conseguem fazer, tá bom?